Saúdo a todos com a paz do Senhor. Hoje nós vamos ver também um gigante chamado rejeição. Amém? Bem, queridos, segundo os profissionais de saúde mental, a rejeição é uma das dores mais profundas, vamos dizer assim, mais devastadoras e mais difíceis de serem tratadas. Então, como a gente pode ver, é realmente um gigante. É algo que, se não for tratado, se não for cuidado, vai afetar o seu corpo, vai afetar, já afetou a sua alma, o seu espírito, vai trazer prejuízo para os seus relacionamentos, sejam eles familiares, profissionais. Então, é algo, é uma dor, vamos dizer assim, emocional, e as dores emocionais, vocês sabem que nós não podemos ver, não é algo assim que você pode apalpar. Por exemplo, se você fratura, o fêmur, se você fratura, uma tíbia, você vai lá, mediante, um raio-x, o seu braço, a sua perna é imobilizado, e quando as pessoas olham para você, elas dizem assim, fulano, tá lá, tem uma fratura no braço, uma fratura na perna, Se você contrai aí essa doença terrível, aí um chikungunya, você fica todo quebrado, entende? Você não consegue ficar de pé, e as pessoas conseguem perceber, e você até mesmo perceber, de que algo não está bem no seu organismo. Você começa a ter algumas reações que são o quê? São sinais de que algo não vai bem no seu corpo. Mas a rejeição, ela é real, ela existe, mas ela não pode, vamos dizer assim, ser vista de certa forma, mas ela é real e, como eu disse, é uma das dores mais profundas e mais difíceis de serem trabalhadas. E a rejeição também é algo, queridos, que todos nós, em algum momento das nossas vidas, se você não sofreu, você ainda, com certeza, você sofrerá algum tipo de rejeição. Seja no âmbito familiar, seja pai, seja mãe, seja no âmbito da igreja, no seu ministério, na sua igreja, seja no âmbito profissional. Muitas vezes nós também sofremos e temos que aprender a lidar com a rejeição. Então, é algo que é difícil alguém passar pela vida, e não ter sofrido nenhum tipo de rejeição. Mas o que nós precisamos aprender é como nós devemos lidar com a rejeição. Nós precisamos, em Deus, aprender para que a rejeição ela não se torne um gigante nas nossas vidas. Eu costumo dizer, quando começou essa série de estudos, eu estava já pensando assim sobre gigantes, E eu estava pensando, nenhum gigante, ele nasce gigante. Sim ou não? Senão, coitada da mãe da criança, Teve o filho e morreu. Nenhum gigante, ele nasce gigante. Golias não nasceu o quê? Gigante. Golias, um dia, ele foi o quê? Pequeno. Um dia, ele foi o quê? Criança.
Então, a dor da rejeição, a rejeição, ela já não chega como um gigante. Ela vai se tornando um gigante à medida que nós não aprendemos a lidar com a rejeição, com esse sentimento, né? E o que é rejeição, gente? Rejeição pode ser definida como o quê? Abandono, como repúdio, como um sentimento de que você não é adequado, como um sentimento de que você não é o quê? Suficientemente o quê? Bom. Então, você, quando é rejeitado, você se sente o quê? Repudiado, você se sente inadequado, você não se sente o quê? Aceito. E você tem o sentimento de que de que nós não somos bons o suficiente. E, amados, como eu disse, esse sentimento nós precisamos aprender a trabalhar para que ele não se torne um gigante dentro de nós. E também é importante pontuar aqui que nós, seres humanos, nós somos o quê? Nós somos únicos. Amém? Você é único. Amém? A palavra indivíduo, ela vem de quê? De individualidade. Nesse planeta não existe ninguém igual a você. Amém? Nós temos aqui no nosso polegar, nós temos uma coisa chamada o quê? Impressão digital. Nesse planeta inteiro, querido. Peraí, deixa eu tirar esse negócio que eu estou me sentindo igual o Lázaro. Né? Nesse planeta inteiro, não existe uma pessoa igual a você. Então, isso é tremendo, isso é maravilhoso. Somente um Deus majestoso e glorioso como nosso Deus poderia ter feito algo assim tão espetacular. Nós somos únicos. E como seres ímpares, cada um de nós reage de uma forma diferente diante de uma rejeição. Cada um tem uma maneira de reagir diante da rejeição. Não é? E, queridos, geralmente, quando nós somos tomados por esse sentimento de rejeição, em geral, nós tomamos assim, existem dois caminhos que nós podemos escolher e que, em geral, nós seguimos quando nós nos sentimos inadequado, rejeitado. Quais são, Thelma, esses dois caminhos? Primeiro caminho que a gente costuma tomar, e que é o mais fácil, é o caminho da vitimização. Nós nos tornamos o quê? Vítimas. Ai, dói tanto, coitada de mim. Ninguém me ama. Parece até uma música de uma cantora que tinha: ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu bem. Olha que coisa terrível. Ninguém me ama, ninguém me quer. Ai. Às vezes, né, eu trabalho com mulheres, eu fico olhando, às vezes, mulheres que sofreram a dor da rejeição, da traição. E agora, deixa eu fazer merchandising, não sei se é isso que eu falo. CPAD lançou um livro Decepção. Olha, que livraço. Aí você pode dizer assim, não, mas eu não sou traída, nem nunca vou ser.
Mas não precisa ser traída, não. Para você aprender a lidar com isso e ajudar mulheres, pessoas que passam por essa situação. Então, tem 2 caminhos. O primeiro caminho é o caminho da vitimização. Fui rejeitada. Tem gente que tem 30, 40 anos e tem que lidar com esse sentimento, às vezes uma palavra, às vezes um gesto que teve lá na infância, pelo seu pai, pela sua mãe, por alguém, e ele se coloca no lugar de vítima. Aí a mulher, de repente, sofre uma traição, sofre uma decepção, né? O marido comete um adultério, aí a vida toda ela, não, porque eu fui traída. Eu ouço não, eu nunca mais eu vou me casar. Eu nunca mais vou ser feliz. Querida, a fila anda. Segue. Você pode se colocar como vítima. Por quê? Porque dói. Dói porque você se sente... Eu fui o quê? Inadequada. Eu fui repudiada. Dói, dói. Mas você vai ficar alimentando esse sentimento de vítima? Você vai vencer esse gigante? Ou você vai alimentar esse gigante? Tem gente que quer alimentar gigante. Todo dia vai lá, dá um chocolatinho para o Golias. Vai lá. Não podemos alimentar. Dói, dói. Mas não se coloque na posição de vítima, até porque, queridos, a rejeição, muitas vezes, o problema não está em nós. Né? A gente toma para a gente, eu fui repudiada, eu fui rejeitada, aquele grupo ali não gosta de mim. Querido, muitas vezes o problema não está em você, o problema está no grupo. Então, nós tomamos o caminho da vitimização. Né? O meu pastor teve uma palavra áspera comigo. Nunca mais eu vou ser crente, nunca mais eu vou na igreja, nunca mais eu falo com o pastor. Teve uma experiência ruim com a pregação. Nunca mais eu vou pregar. Ela se coloca e carrega esse gigante, esse fardo, essa raiz ruim, e nós ficamos anos e anos alimentados. Né? Conheci um rapaz que a namorada rejeitou. Ele disse, eu não vou me casar mais. Agora eu vou ser missionária. Eu falei, tem alguma coisa. Isso aí não é só rejeição, não. Alguma coisa ruim aí, cara. Rejeitou, parte para outra, meu querido. Mas nós nos colocamos como vítimas. E a gente brinca, eu sei que às vezes a gente... Mas o negócio é muito sério, querido. Eu estava lá em Belém, na cidade de Bragança, num desses seminários aí que a gente é convidada. Eu estava falando sobre saúde emocional, saúde mental, e veio uma irmã, gente, né, crente, batizada com o Espírito Santo, fala línguas e dons, e a sua vida destruída. E ela me contou, porque quando ela era pequena, a mãe dela disse assim para ela, mãe dela a rejeitou e disse assim para ela, você nunca vai ser nada na vida. É devastador? É. Ela estudou, ela tinha formação, tinha pós-graduação, e não conseguia trabalho, e ela estava presa. Havia se tornado um gigante. Eu falei, querida, você não é culpada
O problema não está em você. Você já parou para pensar que o problema está na sua mãe. E olha, vou te falar, a gente, né, teve que trabalhar, falar de perdão. E olha, eu perdi o almoço. Eu fiquei com aquela mulher ali umas 2 horas de pé. Assim, Jesus, faz logo o milagre que eu quero sentar. Barriga roncando, mas valeu a pena. Aquela mulher chorou. Aquela mulher, gente, no momento que a gente estava orando, aquela oração, para quebrar aquela rejeição, para liberar o perdão para sua mulher, gente, aquela mulher deu um grito. Que aquele grito até Golias caía, só no grito. Que ele estava preso dentro da sua alma. Então, nós tomamos 2 caminhos, o caminho da vitimização, e tem também um outro caminho, que é o caminho da rebeldia, que é o caminho da rebelião, que é o caminho da autodefesa. Você já foi tão rejeitado, você já apanhou tanto, que agora, antes que a pessoa faça qualquer coisa, você já está partindo para cima. Você já está... Você vai criando muros, você vai criando proteções ao seu redor, porque você já está tão ferido, tão marcado por aquele sentimento, que você começa a se proteger, você começa a criar muros, mas acontece que quem vai ficar preso é você. Davi experimentou isso. Tem um salmo de Davi que ele diz assim: Senhor, tira a minha alma do cárcere. Davi estava preso? Não. Davi não estava preso. De que cárcere ele estava falando? Do cárcere da alma, dos sentimentos, das emoções, que tende a nos aprisionar. E você vai construindo muros ao redor. Já viu, tem pessoa que você chega, a paz do Senhor, a pessoa já está, a paz do Senhor. Já te olhando de cima e embaixo, já partindo já quase para te dar um direto. Né? Você vai ver, tudo está no sentimento de rejeição. E, queridos, amadas, a rejeição, esse sentimento, esse gigante que habita, muitas vezes, lá nos porões da nossa alma, aonde a gente, sabe, aqueles lugares onde a gente não acessa, a gente não vê com frequência, mas está lá. É igual em casa, né? Casa, às vezes, lá em casa, se chegar lá, está tudo arrumadinho, mas abre o meu armário para tu ver. Abre aquela gaveta lá, tu vai encontrar conta de 20 anos atrás. Tu encontra pote sem tampa. Tu encontra pilha velha. Né? Tu encontra martelo enferrujado. As pessoas olham, ninguém vê. Tudo decorado, maravilhoso. Mas tem uma gavetinha lá. Tem um lugarzinho lá no armário. Cueca furada, meia furada, sutiã manchado, aquela blusa de campanha de candidato que tu ganhou está toda manchada e tu não joga fora. Está lá, está lá. A gente olha, a gente não vê, mas está ali. São coisas velhas, são coisas inúteis, que as pessoas não veem e que muitas vezes nós não nos damos conta, porque Deus nos criou de forma tão especial que o ser humano, a nossa mente, ela cria mecanismo que quando algo nos fere muito, o que a gente faz? A gente joga para um departamento, para uma gaveta chamada inconsciente.
Por isso que tem pessoas que têm que fazer terapia, né, para mexer lá. A gente vai jogando, mas está lá. Às vezes, querida, basta um cheiro, basta uma palavra, basta uma ação que é em sequência. Todas aquelas portas, todos aqueles compartimentos vão te levar. Eu gosto muito de pessoas, de tratar, de lidar com pessoas. Eu fico olhando, gente, o ônibus da Real Brasil é uma benção, né? É uma benção, irmão Ronaldo, tem um ônibus. Eu, então, desço na porta de casa. Me sinto, assim, maravilhosa. Mas é tão engraçado, né? O ônibus, eu falo, é um laboratório. Tem pessoas que ele acha, né? Eu sei que não deve acontecer só, isso aí é só na linha 4. Cadê os companheiros de linha 4? Opa, só. Tem gente que acha que ele tem um lugar no ônibus. Querido, o ônibus é da Real Brasil, fretado pela CPAD. A gente não tem nada ali. Mas tem gente que você vai ver, é rejeição, é muita coisa. Então, é tipo assim, ele já chega com sangue nos olhos. Cadê meu lugar? Por que você sentou no meu lugar? Mas é porque ele saiu pelo caminho, né? Eu disse que tem 2 caminhos, ou da vitimização, ou o caminho, né, da rebeldia, da briga. Ele já quer partir para a briga. Né? Aí a gente vê, às vezes, aquela irmã tão mansinha, tão, né? Eu gosto da Ana Paula Valadão, já viu? Aquele jeito de mineiro, aquele pastor Márcio Valadão. Jesus, é aquela vozinha. Tem gente que é assim, cara, mas senta no lugar dele. Pisa no pé dele. Está lá, ó, você não vê. Não vê, você não sabe. E muitas vezes, gente, é inconsciente. Nem a pessoa mesmo parou para pensar, né, que tem um gigante dentro dela. Porque eu falei, porque já colocou o quê? No inconsciente. Então, queridos, existem 2 caminhos que a gente tem que a gente toma quando a gente é rejeitado. O primeiro caminho da vitimização, né, ser, vida, céus. Ou você toma o caminho, o quê? O caminho do ataque, né? O caminho da rebeldia. É aquela gente que critica tudo, que critica todos. E, amados, a rejeição é algo difícil de ser tratado, de ser entendido. Sabe por quê? Porque muitas vezes a rejeição, ela vem disfarçada de outros sentimentos. Olha como é que o ser humano é. Ele disfarça. Muitas vezes a rejeição vem disfarçada, por exemplo, de perfeccionismo. A gente acha, fulano tem mania de perfeição. Oh, glória a Deus, essa pessoa precisa de tratamento. É uma, né? Pode ter sido uma raiz de rejeição, que agora ele vai dizer, não, tudo meu é o melhor. Vocês conhecem alguém assim? Tudo meu é o melhor, eu sou o melhor funcionário, eu sou o melhor, eu faço, aconteço. É rejeição, se você for ver. Mas vestiu a capa, está disfarçado de quê? Está disfarçado de perfeccionismo. Perfeccionismo. Às vezes, esse sentimento, esse gigante, ele vem disfarçado. Ele se disfarça de baixa autoestima.
Né? O que é a autoestima? É a forma como nós nos vemos, como nós o quê? Nos avaliamos. Então, quando você sofre rejeição, quando você sofre repúdio, você tende a se ver como alguém que não tem o quê? Valor. Eu sou inadequado. Eu não sirvo, então gera o quê? Uma baixa autoestima. A autoestima é uma coisa que ela não pode ser nem baixa demais, porque senão você vai se tornar aquela hiena daquele desenho, ó vida, ó céus. Ou senão você vai também se tornar arrogante. Tem pessoas arrogantes que só ele é bom, só ele faz, só ele, né? O irmão pode ajudar no louvor? Não, só se eu for solar, né? Eu só quero solo, né? Vamos lá na minha igreja, como eu já disse de vocês, contei da outra vez lá no Leblon, né? Naquela comunidade, não. Eu só vou se tiver de 1000 pessoas para cima. Às vezes a arrogância, o orgulho, ele está disfarçado. Ali há um sentimento, o quê? Um sentimento de rejeição. Você se sentiu, em algum momento, inadequado, rejeitado. Então, geralmente, queridos, a rejeição, a gente toma 2 caminhos. E, por isso, é um sentimento tão ruim. E muitas pessoas aqui, queridos, sabem que eu tenho uma paixão por Davi. Assim, do personagem bíblico do Antigo Testamento é Davi. Era apaixonada, sempre fui. Porque Davi, eu vejo Davi como um homem encantador. Ao mesmo tempo que Davi era guerreiro, lutava, pegava a sua espada, vencia gigantes. Ao mesmo tempo, Davi tinha uma alma de poeta. Davi tocava. Davi deixava as mulheres perturbadas. Quando Davi passava, as mulheres assim, Saul era o rei, né? Saul matou alguns, mas Davi matou milhares. Elas só faltavam dizer assim, Davi é lindo. E Saul, né, que já tinha lá as suas deficiências, né, isso já se sentiu o quê? Rejeitado, repudiado. Eu sou o rei, eu que devia ser o cara. Esse garoto aí que era pastor de ovelha estava lá. Então, eu sou assim, apaixonada por Davi. E agora, então, quando veio esse tema, né? Ontem, sobre rejeição, esse é um aspecto da vida de Davi que a gente não vê, que a gente não observa esse aspecto na vida de Davi. A gente só vê Davi como poeta, a gente vê Davi como pastor, a gente vê Davi como matador o quê? De gigantes. A gente vê Davi como um herói nacional, como o rei, como aquele que entrou na linhagem do Senhor Jesus Cristo. Então, a gente só vê Davi, mas às vezes a gente se esquece de ver Davi como pessoa, como ser humano, né? E eu fiquei olhando, gente, como Davi foi rejeitado. E agora, então, a gente vai para o texto bíblico, e agora a gente vai ver como Davi teve que aprender a lidar com a rejeição. Foi um preparo na vida de Davi para quê? Para que Davi assumisse o trono. Davi foi o rei mais importante de Israel. Então, queridos, é o preparo. Foi um preparo na vida dele. Para que ele aprendesse a lidar
com essa questão. Então, nós vamos ver, olha, a primeira rejeição que Davi teve que enfrentar. Vamos lá. Primeira rejeição. 1 Samuel, capítulo 16. Primeira rejeição foi a rejeição no âmbito familiar. E, queridos, essa é a pior, vamos dizer assim, a mais devastadora. Por quê, queridos? Quando alguém nos rejeita, que essa pessoa não tem importância para a gente, tô nem aí. Às vezes a gente olha para a pessoa, olha a minha cara de preocupação, porque você me rejeitou. Tô nem aí. Não é? Se aquele grupo da igreja de gente fofoqueira, gente maldosa, né? Gente ruim, gente que quer derrubar pastor, se aquele grupinho ali te rejeita, tô nem aí. Tu vai dar glória a Deus. Né? Se na faculdade, aquele grupinho de gente ímpia te rejeita porque você não vai para barzinho, né? Você não cai na noite, na balada, porque você, de certa forma, é rejeitado. Tô nem aí. Tô nem aí. Olha, na escola eu sofri muita rejeição, porque eu era mais pobre, cabelo duro, né? Em pé. Não tinha livro. Nunca tive livro. Tinha que copiar. Então, ninguém queria estar comigo. Eu falo para a Esther, lá no nosso setor, Esther, tu é colega rica. A Esther, na hora do lanche, ela bota lá a toalhinha, ela arruma. Eu falo, me faz voltar o tempo da escola. Colega rica. Mas Esther é gente boa, viu? Que eu fico lembrando daqueles tempos, né? Eu não tinha merenda. A gente entrava na fila da merenda para comer mesmo, porque em casa não tinha comida. E todo mundo, ninguém quer, né? Ninguém quer, porque quem quer ser amigo de pobre? Só Deus. E que é amigo de quem não tem nada para oferecer? Só o Senhor. Mas tinha um porém na faculdade, na escola. Quando as minhas notas vinham, aí o pessoal, né, começa aquele bochicho, aí sempre vem um, quanto você tirou? Qual é a sua nota? Aí muda. Aí o pessoal queria ser amigo de Thelma. Aí o pessoal queria sentar do meu lado, me chamar para todos os grupos para fazer trabalho, para tirar nota. E eu não estava nem aí para eles, isso mesmo. Teu pai te dá dinheiro, paga mensalidade, tu tem o melhor livro e não estuda. Me dá teu livro. Não, me dá os livros que eu faço trabalho. Deixa comigo. Estou nem aí. Mas, querido, quando a rejeição ela vem do âmbito familiar, da família, ela é muito mais devastadora. Porque todos nós, o Deus criou o homem, um ser, o quê? Um ser gregário. O homem precisa se sentir o quê? Acolhido. Ele tem esse sentimento de pertencimento. Então, a rejeição já é ruim. E quando a rejeição é no âmbito familiar, é quando alguém que você ama, é quando alguém que você tem uma grande consideração, é como alguém que você quer que olhe para você, ela é muito mais devastadora. E Davi, a primeira rejeição que Davi teve que lidar foi justamente no âmbito familiar, na sua própria casa. E essa passagem, o capítulo 16, é quando o Senhor fala para o profeta, fala para Samuel, olha só, até quando você vai ficar aí, né, tendo misericórdia de Saul? Eu já tenho rejeitado, o Senhor rejeitou Saul. Eu já tenho rejeitado. Você vai pegar a sua botija, você vai convidar Jessé para o sacrifício.
porque da casa de Jessé eu vou tirar um rei. Mas nem o profeta estava livre dos seus julgamentos. Porque, às vezes, nós rejeitamos as pessoas por preconceito. Eu não gosto daquela irmã. Por quê? Porque o cabelo dela é curto e louro. Eu não gosto daquela irmã. Por quê? Porque o cabelo dela é muito grande. Eu não gosto dele porque ele usa tênis. Eu não gosto dele, eu não gosto dela porque é assim, porque é assim. Nós temos o quê? Preconceitos. Nós nem sequer cumprimentamos, nós nem sequer conhecemos aquela pessoa, mas nós já temos todos os nossos conceitos formados e nós rejeitamos até mesmo antes de conhecer. Então, até o profeta precisava aprender uma lição. Então, o profeta vai até a casa lá, vamos começar a ler ali do 4, diz assim: fez, pois, Samuel o que disse o Senhor e veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos, e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, o profeta viu quem? Eliabe, e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. O primogênito, né? Eu acredito que Eliabe também era um cara forte, bonito, um guerreiro. Opa! É ele! Olha a gente aí, com os nossos preconceitos, com os nossos, né, com as nossas ideias. A gente olha pela aparência. Eu não gosto de ficar contando experiência, não, que é muito pessoal. Mas deixa eu contar uma para vocês, e eu tenho que ter cuidado. Eu já estou terminando, só umazinha. Eu fui numa igreja, né, aqui no Rio. Aí chegou lá na igreja, né? Eu estava arrumadinha e tal, mas do meu jeito. Porque a gente pensa que não, querido, roupa reflete a nossa personalidade. Roupa é uma coisa que é muito pessoal, né? E eu estava lá arrumadinha, cheguei na igreja, cheguei cedo, uma igreja grande e tal. Aí o pastor, o dirigente da escola dominical, era uma conferência. Todo mundo passava perto de mim no primeiro banco, ninguém falava comigo, nem paz do Senhor. Me olhavam assim e tal, nada. E eu estou lá, né, na minha quietinha. Aí, daqui a pouco chega uma irmã, toda bonitona, né? Cheia de joia, o romanel, sei lá o que era aquilo. Toda de grife vem entrando a irmã. Só faltou assim um fundo musical, né? Ela vinha caminhando, assim, aquele fundo musical tocando. Quando eles viram a irmã, eles foram lá e a paz do Senhor Jesus. A irmã é a pregadora, a preletora de hoje. E a irmã disse assim: não, eu sou nova convertida, eu só vim convidada, fizeram a minha inscrição. Mas eu ri tanto, gente, Senhor me perdoe. Eu pensei até em falar com ele, que para ele, eu falei: não, mas vamos fazer uma surpresa, né? Deixar para ele ter uma surpresa. Ficou meu amigo, acho que eu voltei nessa igreja umas 3 vezes depois, né? Mas o profeta olha para quem? Eliabe, o primogênito, talvez o bonitão da família, né? Quem aí é o primogênito? Tem alguém aqui que é o primeiro filho? Tiago, pastor Claudionor. Ó, o primogênito sempre se dá bem. Minha irmã, cara, tinha meia de seda, minha irmã estudou em escola particular. Quando chegou na minha vez, já tinha acabado tudo. O caçula, tu pega a sobra das gerações todinha. Né? Primeiro filho, a mãe, a chupeta cai, ela manda desinfectar
tá, ela tem aquela coisa, a criança está começando a andar, ela bota capacete, ela não deixa ninguém beijar, não sai com a criança. O primeiro filho, o segundo filho, caiu no chão, vai criar anticorpos. Né? Imagina o último de uma ninhada de 6. A mãe já está, pode correr na chuva, pode subir em árvore. E vem Eliabe. É esse. O Senhor diz, não é esse não. Né? Porém o Senhor, versículo 7, porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência. Por quê, queridos? Nós rejeitamos as pessoas, nós criamos feridas, nós maltratamos, porque muitas vezes nós atentamos somente para a aparência. E o Senhor diz, não atente para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. E o Senhor disse, porque o Senhor, Ele está dando uma lição aqui. Olha, Samuel, eu não vejo como vê o homem, pois o homem vê o quê? O que está diante dos olhos. Porém, o Senhor olha para o coração. Você pode glorificar o Senhor por isso? Glória a Deus. Ele nos olha, Ele nos aceita, não é pela nossa aparência, não é pelo que vestimos, não é pelo nosso pedigree, pela nossa origem, por quem somos. Ele nos aceita, Ele nos olha, porque quem realmente somos, Ele conhece o nosso interior, a nossa essência, o nosso eu. Somos criaturas dEle. Então chamou Jessé a Abinadade e o fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem este tenho escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Sama, porém disse, tampouco a esse tenho escolhido. E Jessé fez passar seus 7 filhos diante de... Porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não tem escolhido a estes. Então o profeta diz, tem alguma coisa errada. Ou eu não estou mais ouvindo a voz do Senhor, tem alguma coisa errada. Aí o profeta diz assim, disse mais Samuel a Jessé, acabaram-se os moços, acabou teus filhos? Você só tem esses filhos aí? Aí eles se lembraram. Não, ainda tem um. Tem um, mas ele é pequenininho, ele é ruivo, bonitinho. Ruivo, bonitinho, formoso, toca harpinha, né? Fica lá, tá lá cuidando, lá, ó. Tá lá, sem ninguém nem sabia, né? A distância, onde Davi estava com o seu rebanho. Aí disse, então traz ele, porque nós não vamos sentar à mesa enquanto não ungir esse pessoa. Aí vai e chama Davi, né? Aí vem Davi, o menino. Eu acho que Davi estava fedendo a ovelha, a campo, a mato, né? Os pastores viviam no meio do mato, do campo. Vem ele, né? Não fazia academia, não, tá? Vem aquele garotinho gentil, pequenininho. Então mandaram chamar, vai lá, chama o Davi. O Davi era ruivo, Davi era formoso, de semblante e de boa presença. Davi era uma pessoa frágil, um aspecto frágil. E disse o Senhor, levanta-te e unge, porque é esse mesmo. É esse que eu tenho escolhido. Então, queridos, Davi, ele foi rejeitado pela sua própria família. Não se lembraram dele. Talvez, queridos, tem alguns de vocês aqui que foi rejeitado, abandonado pelo pai, rejeitado pela mãe, abandonado pela mãe, abandonado pela família. Talvez até hoje você sofre rejeição. Talvez até hoje o pessoal espera você sair para fazer aquela comida gostosa.
É quando você sai que o pessoal compra o bolo que você mais gosta. Você chega a querer, não deixaram um pedacinho para você. Talvez até hoje você ainda sofre a rejeição. E só sabe o que é essa dor quem realmente experimentou. Davi foi rejeitado pela sua própria casa. Davi foi rejeitado pelo profeta. E nós sabemos que o profeta era uma autoridade espiritual de grande importância. Eram 3 autoridades. Era o rei, não é isso? Era o profeta e o sacerdote. Não é isso, pastor Silas? Rei, profeta e sacerdote. Ele foi rejeitado pelo profeta por uma autoridade que disse o quê? Não deve ser esse daí, é o outro. Davi foi rejeitado. Deus precisou trabalhar no coração do profeta. Foi rejeitado pela sua família. E segundo, né? Davi foi rejeitado. Mas Eliabe, um de seus irmãos, justamente o quê? O mais velho, o primogênito, também foi rejeitado. O Senhor disse, não é você, você não é adequado. Davi, ele não tomou nem o caminho da vitimização, nem tomou o caminho do quê? Da rebeldia. Ele não foi por esses caminhos, mas Eliabe sim. Eliabe se sentiu rejeitado. E gente rejeitada, pessoas rejeitadas, elas tendem a rejeitar os outros. Como eu disse, elas criam muros. Eu tinha uma amiga com muitos dons espirituais, mas ela teve sérias rejeições. Ela tinha sérias feridas na sua alma, mas eu sou de um tempo, eu sou de uma geração que na igreja isso não era tratado. E todo mundo queria irmã para ter visões, revelações, profecias, mas ninguém cuidava dela. E essa irmã, ela foi ficando tão ferida que ela foi construindo paredes, até que ela ficou muito doente, ela teve um câncer. Eu ligava para ela, ela me maltratava. Aí um dia eu falei, Senhor, chega, não vou ser mais maltratada, não sou saco de pancada. Aí um dia eu estava num voo, Deus falou assim para mim, quando você chegar, você vai ligar para ela e você vai lá. Eu disse, Senhor, mas eu só tenho certeza, eu. O Senhor disse, você, porque não há mais tempo nisso. E eu cheguei no domingo, eu peguei um Uber, eu fui até a casa dela. E ela era lá na casa, era uma mania, gente, você chegava lá, tocava a campainha, você ficava horas no portão. A chave sumiu, cadê a chave? Ninguém tinha a chave, ninguém... Eu falei, se não achar a chave, eu vou pular o muro. Eu vou pular o muro, mas eu vou entrar. E eu entrei. Queridos, quando eu vi a minha amiga, foi o último momento que nós tivemos juntos, naquele dia. E o Senhor fez uma obra. O Senhor curou ela do câncer? Não. Ela faleceu de câncer 1 semana depois. Mas o Senhor, naquele dia, pôde curar a sua alma. Porque a sua dor maior, ela disse para mim, não era a dor do câncer. Ela já estava num quadro terminal, esquelética, cega de um olho. Ela estava, quando ela colocou sua cabeça aqui e ela chorava, e eu tive que ser naquele dia muito forte para não chorar, para não desmantelar na frente dela, para fazer aquilo que Deus queria fazer na vida dela. Mas sabe por quê? Os sentimentos de rejeição fizeram com que ela criasse muros, com que ela construísse paredes, colocou ela dentro de uma cadeia e agora ela estava doente e solitária. Ninguém da igreja, nenhum daqueles pastores que viviam na porta dela pedindo oração, ora por isso, ora por aquilo, ninguém. Ela estava sozinha, doente,
do corpo e da alma. E eu louvo a Deus, porque aquela tarde foi uma tarde de cura. Ninguém quer pagar o preço de quebrar muros. Quebrar muros é difícil. Nos rejeitam, a gente tende a rejeitar. Ninguém quer vencer o gigante do outro. A gente quer lutar contra os nossos próprios gigantes. Mas Deus também, querida. Eu não sei a tua história, mas tem um Deus que te conhece. E Deus quer te tratar, querida, como Ele também me tratou um dia, para que você também possa tratar outros. A tua dor não é em vão. O mesmo consolo que você tem recebido e recebe do Senhor, é esse mesmo consolo que você vai oferecer àqueles que estão doentes. Então, Davi, ele foi também rejeitado pelo profeta, uma figura de autoridade. Deus precisou falar com o profeta. Já estou terminando. Davi também foi rejeitado por Saul. Até Saul rejeitou Davi, coitado de Davi. Veja lá, 17, versículo 33. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 33, diz assim: porém, Saul disse a Davi, contra esse filisteus, o que vai acontecer? Não o quê? Não poderás ir pelejar, não poderás ir para pelejar contra ele, pois tu ainda és o quê? Moço. Você é moço, você é criança, e ele é homem de guerra desde a sua... O que Saul estava dizendo? Olha, Davi foi rejeitado pela família, Davi foi rejeitado pelo profeta, agora Davi era rejeitado pelo rei. Saul estava dizendo, Davi, você não serve para isso, porque você é muito jovenzinho, você é pequeno, você é franzino. Davi, você não tem experiência. Davi, olha o seu currículo. Você não tem experiência para isso. Eu tinha uma tia que adorava falar uma palavra gabarito. Tudo para minha tia. Fulano não tem gabarito. Não tem de vez em quando. Você não tem gabarito. Era o que Saul estava dizendo. Então, ele foi rejeitado também por Saul. E a gente pensa que parou. Ele também foi rejeitado pelo próprio Golias. O próprio Golias, o próprio gigante, rejeitou Davi. Quer ver? Ainda aqui no capítulo 17, dá uma olhadinha no versículo 42 e 43. Aí é pior ainda, né? E olhando o filisteu e vendo a Davi, o quê? Rejeitou. Disse, esse garoto que vem é um gigante famoso, né? E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi, sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, o que ele fez? Amaldiçoou Davi. Então, Davi foi rejeitado pela família. Davi foi rejeitado pelo profeta. Davi foi rejeitado pelo rei. Você não é adequado. Davi foi rejeitado pelo próprio gigante. Muita rejeição na vida de uma pessoa só. Ele foi rejeitado por todos os lados. Mas o que importa, eu já estou encerrando, é que Deus tinha um plano na vida de Davi.
O que importa, querido, eu não sei a tua história, eu não sei se você foi rejeitada pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu marido, eu não sei se alguma vez na sua história de vida profissional alguém disse, você não é adequado, você não serve para isso. Eu não sei, querido, mas uma coisa eu sei, que Deus também tem um plano na sua vida. Esse mesmo Deus que esteve com Davi e que o levou a derrotar Golias, esse mesmo Deus é o nosso Deus. E Ele nos ama, queridas. E um dos antídotos contra a rejeição, para que a gente venha cumprir os propósitos de Deus, um dos antídotos é mergulhar na aceitação de Cristo Jesus. É saber, como nós cantamos aqui, que Ele o quê? Ele te ama. Deus não rejeita ninguém. Deus não rejeita ninguém. Deus jamais te rejeitará. Ele jamais te rejeitou. Deus não rejeita ninguém. Então, querida, um dos antídotos é saber que Ele nos aceitou, que Ele nos elegeu, que Ele nos escolheu quando nós não ainda o conhecíamos. A gente fala assim, eu aceitei Jesus, aceitou nada, Ele que nos aceitou. Ele que me viu, Ele que me elegeu antes da fundação do mundo. E é nele que eu tenho condições de vencer os gigantes, e em especial os gigantes. Entenda, querido, o milagre da vida, você é a obra-prima da criação de Deus. Você tem a imagem e a semelhança. Estrela, anjos. Ninguém tem imagem e semelhança de Deus. Mas você tem. Você tem a imagem e semelhança de Deus. Fomos escolhidos. Fomos separados. Deus tinha um plano na vida de Davi. E eu digo que Golias não foi o pior gigante que Davi enfrentou. Porque os nossos maiores gigantes, as nossas maiores dificuldades, elas não são externas, mas elas são internas. Não importa a tua história, não importa quem rejeitou você, saiba que o Senhor dos Exércitos, o Criador, Ele te ama. Ele te aceita. Ele morreu, querido, para que você tivesse vida. E vida em abundância. Vida plena. E uma vida plena é uma vida de alguém que sabe lidar com os embates da vida. Uma vida plena é uma vida de que alguém sabe, você sabe quem você é em Cristo Jesus. Então, queridos, não importa o que as pessoas digam a seu respeito, não importa o que as pessoas pensam ao seu respeito, importa quem você é. Amém, queridos?